Queria que você falasse do jogo, né? E até de algumas escolhas, enfim, o Tony e o Everton começarem entre os reservas, e se isso também pesou, né? Porque você já está projetando a terça-feira, tem o jogo da Libertadores, e até por isso não deu para começar com os jogadores, mas evidentemente o tamanho da vitória, né? O Michael chegou a dizer o seguinte na saída de campo, que é nesses jogos que o ano passado o Grêmio deixou de entrar na briga pelo título brasileiro. Antes de mais nada, eu queria falar aqui, dar os parabéns ao Rafael Claus, o árbitro do jogo, e os seus assistentes. Eu tenho visto muita gente criticar a arbitragem no futebol brasileiro, e eu, ao contrário de muita gente, nunca falei nada da arbitragem, pelo contrário, e tenho visto que os árbitros estão muito bem, pelo menos na minha opinião, esse ano. Então, eu queria fazer não digamos um apelo, mas algumas palavras em favor dos árbitros, que tenho visto que, em comparação no passado, eles têm errado bem menos, e esse ano aqui eles estão muito bem. Então, mais uma vez, não é porque eu estou dando os parabéns ao Rafael, porque nós ganhamos o jogo, vocês me conhecem bem, independente do resultado, sempre cumprimento os árbitros, e eu acho que nossa arbitragem esse ano aqui, ela vai muito bem. Parabéns para eles. Quanto ao Everton, ao Tony, eu trouxe exatamente para, de repente, usá-lo no segundo tempo, como aconteceu hoje, porque nós temos um jogo terça-feira. O Grêmio não é um clube que joga uma vez por semana, o Grêmio joga a cada 3 dias. Então, você aproveitar esses jogadores 20, 30 minutos é uma coisa, você jogar 90 minutos é outra história, o desgaste é muito grande. Então, por isso que esses jogadores, um ou outro que eu opto em deixar no banco, para entrar no segundo tempo, como aconteceu hoje. Sim, quanto aos resultados do ano passado, o Grêmio não foi mais longe também, devido às outras competições, e porque muita gente falou que nós perdemos muitos pontos com o nosso time alternativo. Só que o ano passado tinha um problema que as pessoas não se tocaram ainda. O ano passado nós jogamos com muitos garotos da base, porque nós tínhamos muitos jogadores no profissional no departamento médico. Então não é que nós tínhamos um time alternativo, mas nós tínhamos um time forte, no caso como hoje, como nós temos esse ano aqui. No passado nós tínhamos 8, 10 jogadores no departamento médico, então jogava praticamente uma equipe, numa competição, e o Campeonato Brasileiro, basicamente nós colocávamos aí 8, 9, até 10 jogadores da base. Então ficava aquele desentrosamento, nós não tínhamos aquela experiência necessária. Esse ano é um pouco diferente, esse ano nós temos uma equipe alternativa bem mais forte em relação àquela do ano passado. Renato, queria que você falasse talvez vocês não queiram falar, individualizar, mas a participação do Jean-Pierre, não sei se pareceu nervoso, errando passe ali na saída de bola, talvez o posicionamento dele, queria que você falasse um pouco sobre ele. Coisa normal, a gente trabalha todos os garotos da base, os garotos têm nos ajudado bastante, nem sempre eles vão trabalhar bem. O próprio Jean entrou muito bem no Grenal, então a gente vai lapidando esses garotos no profissional, vai soltando aos poucos. É certo que eles vão entrar bem no jogo, daqui a pouco eles não estão bem no outro jogo, mas é uma coisa normal por falta de experiência. Mas o importante é que eles têm nos ajudado bastante. O Jean, a gente tem conversado bastante com ele, ele tem evoluído bastante, vai continuar evoluindo como os outros garotos têm evoluído, entendeu? É assim mesmo, a garotada é assim mesmo, tem que ter calma. Você não pode, de repente, se o jogador não for bem, de repente deixar de lado. Pelo contrário, eles sabem que eles têm a confiança de todo mundo aqui dentro do Grêmio, dos companheiros, do treinador. Não tem problema algum, não. É um garoto que tem um futuro muito grande. E aquilo que eu falei, a gente está lapidando, soltando aos poucos, vai nos ajudar bastante. Renato, boa noite. Como você viu a dinâmica e o encaixe hoje do Maicon, setor de meio campo? O Maicon com o Caio ali. O Maicon é o tipo de jogador que todo treinador gosta, né? Jogador clássico, jogador que faz a equipe jogar. Nós já tínhamos o Jean jogando do lado dele também, que é bastante técnico. E eu coloquei o Caio ao lado dele, porque o Caio tem uma pegada mais forte do que o Mateuzinho, por exemplo. Então, você colocar 3 jogadores muito técnicos no mesmo setor poderia ser perigoso. Então, é por isso que jogou o Caio. O Caio foi muito bem. Mas o importante são essas opções que eu tenho, né? Nosso grupo é bom, nosso grupo é grande. Eu acho que mais do que nunca está certo quando a gente decide. E aquelas conversas que sempre tenho com o presidente, com a diretoria, com os próprios jogadores. O Grêmio hoje está em 2 competições
e muito bem nas duas competições. E jogando basicamente aí o Campeonato Brasileiro com a equipe alternativa. E nós estamos aí no G4. Isso é importante porque, eu volto a repetir, dar os parabéns mais uma vez ao meu grupo, porque independente da competição, independente do adversário, a gente sempre busca a vitória. Foi o que aconteceu hoje aqui. Foi difícil, mas nós conseguimos uma vitória muito importante que, mais do que nunca, né, nos coloca na briga pelo Campeonato Brasileiro. Renato, boa parte dessa campanha do Grêmio, estando entre os líderes, passa pelo sistema defensivo. O Grêmio é a melhor defesa do campeonato. E no primeiro semestre a gente comentava bastante contigo, e se falou até também com a direção do Grêmio, sobre o Grêmio contratar mais um zagueiro. E várias vezes tu respondia que não tinha necessidade. E ao longo do campeonato o Grêmio vem atuando muitas vezes com Paulo Miranda, com Bressan, esses jogadores considerados reservas, e o Grêmio mantém a melhor defesa do campeonato. Queria que tu falasse um pouquinho desse sistema defensivo, mas também, principalmente, desses reservas que estão dando um bom resultado ao longo do campeonato. Eu confio em todos os jogadores que estão no grupo do Grêmio. No momento que eles perguntaram se eu queria outro zagueiro, lógico que era necessário outro zagueiro, um quinto zagueiro, porque o Grêmio disputa várias competições e tem muito problema de cartão, muito problema de lesão. Mas nós estamos no estágio do ano, no estágio das competições, que para você trazer um zagueiro e de repente ter que ensinar muita coisa a esse zagueiro, não ia ter tempo. Então, eu falo para você, se tiver que improvisar, por exemplo, o Marcelo, vou improvisar aí, o próprio Michel, entendeu? Que são jogadores que já conhecem o nosso trabalho e eu tenho uma confiança muito grande neles. Até porque um zagueiro do nível dos zagueiros do Grêmio não é fácil de encontrar, entendeu? As equipes que têm não iriam ceder. E tanto o Bressan quanto o Paulo são jogadores de minha confiança total. Você vê que o Grêmio tem a defesa menos vazada e eles jogaram vários jogos, então isso prova que é o trabalho que a gente tem com o grupo todo e não apenas com uma equipe. Quando eu treino, eu falo para vocês, eu treino um grupo, eu não treino somente uma equipe, porque justamente por isso, no momento que uma equipe não pode jogar, o jogador que vai entrar, vai jogar, ele sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. É dessa forma que o Grêmio tem tido sucesso aí nas duas competições. Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite. Em determinado momento o Marcelo Oliveira tirou o esquema com 3 zagueiros, colocou mais um atacante. Você acha que aquele foi um momento crucial do jogo e até para a tua decisão de alterações na colocação do Everton, de outros jogadores, e aí ficou mais aberto e você via ali a possibilidade de ter uma vitória para o lado do Grêmio? Quando ele chamou o atleta dele e eu vi que o Gum ia sair, eu chamei imediatamente o Everton, porque nós vimos ter velocidade pelos dois lados, do Alisson com um lado, com o Everton do outro lado, só que nós iríamos enfrentar apenas 2 zagueiros. E é difícil você jogar contra 3 zagueiros, porque sempre tem um na sobra. Então eu falei, cuidado com o impedimento, vai ter o espaço. Eu dou bastante conselhos para eles nesse sentido aí. E deixei o Mike e o Douglas justamente para eles terem esse passe, tanto para o Alisson como para o Everton. O próprio PP já havia entrado 2 vezes praticamente, apenas com o zagueiro, e infelizmente ele não deu sequência na jogada. E depois o gol do Everton foi nessa penetração, esse espaço que nós sabíamos que iríamos encontrar no momento que o terceiro zagueiro saísse. Então foi o que aconteceu, a gente se aproveitou desse momento, porque nós temos jogadores inteligentes no meio de campo, jogadores velozes lá na frente. É uma jogada forte que o Grêmio tem. Felizmente para a gente hoje deu mais uma vez certo e foi uma vitória importante, porque muita gente não acreditava muito na nossa equipe alternativa. Viemos aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense vive um bom momento, mesmo assim nós conseguimos uma vitória, que eu falei para vocês, né? O Grêmio, antes mesmo do jogo, falei para os colegas de vocês que o Grêmio veio para o Rio de Janeiro para buscar a vitória. Não foi um grande jogo, até porque o gramado não ajuda muito, mas eu acho que o mais importante de tudo foram os 3 pontos que o Grêmio leva para Porto Alegre. Renato, no rachão ontem, você participou, inclusive, o Tony Anderson te deu uma entrada mais dura e tu brincou com ele. Quero ver essa raça amanhã dentro de campo. E não chegou a fazer gol, mas deu passe pro gol, assim como já eu costumo fazer quando não faz gol, dá o passe pro gol. Só a importância desse jogador para você. A importância deles todos, né? Eu quando coloquei, falei exatamente isso para ele, para ficar esperto que ia ter espaço, para ele tocar, procurar achar o companheiro e entrar na área. Então ele deu um belíssimo passe. Então, na hora do rachão, eu brinco bastante com eles, até para deixá-los à vontade. O Tony é um garoto jovem que
tem nos ajudado também, nos ajudou mais uma vez hoje. É importante esse tipo de jogadores no nosso grupo. Então essas brincadeiras, às vezes, que eu faço na véspera do jogo com os jogadores, é acima de tudo para deixá-los relaxados, para eles jogarem com confiança, tranquilidade. E ali na hora do rachão é só brincadeira. Mas o importante é que na hora do jogo eles participam, levam o trabalho a sério e buscam sempre o melhor para o Grêmio. Renato, você falou algumas vezes ao longo da coletiva da importância da equipe alternativa. A gente discutiu muito isso durante o ano e agora o ano está chegando na reta final e a gente vê, por exemplo, equipes como o Flamengo que tinham uma visão diferente disso, de apostar sempre no mesmo time e não conseguir ir adiante em todas as competições. E a gente dizia, talvez não tenha certo e errado. Eu queria saber de você se você acha que está se provando que tem certo e errado e para ir adiante em todas as competições tem que sim poupar, e aí o Flamengo teria errado. E queria pedir para aproveitar se desse ser comentado o Everton, que mostra muito o momento que ele está vivendo, né? Ele entrou, foi o diferencial do jogo e fez um golaço. O Everton não é por nada que ele está na seleção brasileira, né? Ele está lá merecidamente. É um jogador que vem crescendo a cada partida, é um jogador também que tem nos ajudado bastante, é um jogador que tem se destacado em todos os sentidos na nossa equipe. E eu acho que o prêmio maior dele foi o reconhecimento por parte do Tite, né? Tê-lo convocado. Tenho certeza que ele vai continuar dando alegrias para a nossa torcida e pode ter certeza que ela vai dar muitas alegrias ainda à torcida brasileira, porque é um jogador que vive um grande momento, tem um futuro muito grande pela frente, até porque ele tem apenas 22 anos. Quanto a esse negócio de equipe alternativa, eu quero que fique uma coisa bem clara. Eu não estou falando de qualquer outro clube. Eu falo simplesmente do Grêmio. Do Grêmio existem pessoas que entendem de futebol. No Grêmio existe sempre um diálogo entre o treinador, presidente e diretoria e jogadores, para a gente buscar sempre o que não é para o clube. Então, todo ano a gente começa, aí vem os especialistas, os gênios do futebol, não, tem que jogar sempre com a mesma equipe. A gente respeita a opinião desses profissionais, mas a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: eles já tentaram jogar a cada 3 dias? Eles já jogaram futebol? Eles sabem como o corpo deles fica? Então, acho que a maior prova, não só esse ano, mas nos anos anteriores também, o Grêmio não conquista nada à toa. O Grêmio conquista porque ele tem uma logística. O Grêmio trabalha o seu grupo e a gente sempre busca o melhor. O Renato não decide nada no Grêmio. O Renato tem uma conversa quase que diária com o presidente, com a diretoria, conversa muito com os jogadores, porque 4, 5 cabeças sempre pensam melhor do que uma. Então, acho que, contra os números, contra os resultados, você não tem o que questionar. O Grêmio, desde 2016, ele tem uma logística. O Grêmio, desde 2016, vem conquistando. O Grêmio está disputando, até pouco tempo atrás, disputava 3 competições, hoje ele está em 2. E está muito bem nas 2. Tem grandes clubes que disputam uma competição, estão atrás do Grêmio. Tem grandes clubes que jogaram todas as partidas, as competições, a cada 3 dias com a mesma equipe, que eu não tenho nada contra. É só vocês verem a colocação deles. E eu sempre falei para vocês, a conta vai chegar. Ela pode demorar, mas aos pouquinhos ela vai chegar. E agora, na reta final, pode ter certeza que essas equipes que jogaram a cada 3 dias, sempre com a mesma equipe, essa conta que eu falo, ela vai chegar, e vai chegar num momento muito difícil para esses clubes.